E esse é um dado que alerta para a importância de cada vez mais nós nos cuidarmos. Segundo o SAMU, cresceu o número de vítimas de parada cardíaca atendidas pelos paramédicos do SAMU nos primeiros meses desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos então ao vivo com a Beatriz Lacerda, porque é um dado muito preocupante, né, Bia? E a parada cardíaca, em muitos casos, pode ser fatal. Não é verdade, Bia? É verdade. Olha só, eu estou aqui na sede do SAMU, que fica no bairro do Farol, para a gente falar melhor sobre esse número crescente de chamados para casos de parada cardiorrespiratória, que as pessoas têm ligado pedindo ajuda, né, para um ente, um familiar que passa por essa situação e é uma situação de muito risco que precisa ter uma ação imediata. Então as pessoas ligam primeiro para o SAMU pedindo ajuda, pedindo orientações do que fazer numa hora dessa. E só para você ter ideia, viu, Edson, já houve esse crescimento de 12% no número de chamados para casos de parada cardiorrespiratória em comparação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, no primeiro trimestre de 2023, esses dados cresceram. Não só aqui em Alagoas, nem em Maceió, como também no Brasil, né? Isso é um dado crescente. A gente não sabe se tem a ver com a qualidade de vida da população, com o estilo de vida que as pessoas têm adotado, mas o fato é que pelo menos o número de chamados para o SAMU tem crescido. E aí a gente está aqui com o Dr. Jordiran Soares, que é o chefe de treinamento do SAMU, que vai explicar para a gente o percentual de pessoas que vocês conseguem ajudar a salvar a vida nessas ligações. É um número baixo, né? Com as instruções que vocês passam, nem todo mundo consegue reanimar um paciente, né, Jordiran? Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos que estão em casa. De fato, a parada cardiorrespiratória é um evento crítico, fatal. De maneira geral, deixa as pessoas desesperadas, sem saber o que fazer. Só para você ter ideia, no Brasil acontece, por exemplo, 200 mil paradas cardíacas. E 50% delas acontece aqui, ó, num ambiente fora do hospital, na praça, em casa, no shopping. Saber reconhecer a parada cardíaca e iniciar as manobras que podem fazer com que a pessoa sobreviva é fundamental. Apenas, de maneira geral, 20% das paradas cardíacas presenciadas e iniciadas manobras sobrevivem. Imagine, 80% delas você não consegue ter sucesso em virtude das pessoas não saber reconhecer e muito menos iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar. Vamos falar como é que a gente reconhece que alguém está tendo uma parada cardiorrespiratória, que é apenas um dos sintomas, né, dos fatores que geram um infarto. Não é todo infarto que é uma parada cardiorrespiratória, não é necessariamente a mesma coisa, né? São coisas diferentes. Perfeito. De maneira geral, múltiplas doenças podem levar ao desfecho final, que seria a parada cardíaca. Entre elas, de fato, as síndromes coronarianas, que são os infartos, os ataques cardíacos, mas outras doenças também podem levar. Mas tem uma coisa, independente da causa, de maneira geral, nossa conduta deve ser a mesma. Diante de qualquer vítima que perdeu a consciência, a gente chama e ela não responde. E a gente olha e percebe que não tem respiração, que o tórax e a barriguinha não se mexem mais, a gente ali provavelmente tem uma paciente em parada cardiorrespiratória. Iniciar as manobras de massagem cardíaca, a reanimação cardiopulmonar, é fundamental para reanimar essa vítima. E aí a pessoa não responde e quanto tempo, mais ou menos, a pessoa consegue ficar nessa situação antes de realmente falecer, né? Quanto tempo deve ser a resposta para salvar a vida dessa pessoa? Olha, isso é muito relativo, mas de maneira geral, a gente sabe que paradas cardíacas que duram mais de 5 minutos, sem a gente iniciar ali as manobras de reanimação, né, a massagem cardíaca, de maneira geral tem um desfecho negativo. Por isso a importância de todos nós em casa, independente da graduação, da formação, conhecer, saber reconhecer a parada cardíaca e principalmente saber fazer a massagem cardiopulmonar. E é por isso que ações como essa, que o SAMU vem desenvolvendo para ensinar as pessoas, devem ser colocadas como um plano principal, pois elas são de fato capazes de mudar a mortalidade de uma doença como uma parada cardíaca. E ele está falando aqui, viu, Edson, de uma ação muito importante que vai acontecer neste domingo, lá na Orla da Ponta Verde. O SAMU vai levar vários equipamentos para que as pessoas conheçam essa equipe que trabalha todos os dias na rua para salvar a vida das pessoas. Então vão levar aqui, ó, tanto os carros, né, as unidades de suporte avançado, vai ter helicóptero também, maquinário, as máquinas, material, equipamentos que o SAMU costuma usar nessas ações, vai ter também aferição de pressão, teste de glicose e também ensinar a fazer essa manobra, né, para salvar a vida de alguém que está numa parada cardíaca. Então é uma ótima oportunidade para quem está curioso, para quem quer aprender, e ir lá de que horas vai ser, Jordiran. Então esse encontro de vocês com a população, ensinando como reanimar alguém que está em parada cardiorrespiratória. Perfeito, Beatriz. Olha, toda a equipe do SAMU estará no próximo dia 30, domingo, de 8 às 15 da tarde, na rua fechada, na Ponta Verde, com toda uma estrutura montada para a população. Iremos realizar um evento chamado Conheça o SAMU. O objetivo, como o próprio nome diz, é aproximar
as pessoas da sociedade daqueles equipamentos que o SAMU dispõe. Muitas vezes as pessoas acham que a gente só tem ambulância, mas a gente tem motolança, um helicóptero. A gente vai baixar todas as estruturas em 3 tendas, onde todas as pessoas que estão passando ali, fazendo sua atividade, seu momento de lazer com a família, terão a oportunidade de conhecer a história do SAMU, fazer alguns testes de triagem e, ao mesmo tempo, passarão para o nosso stand de treinamento, repleto de instrutores com equipamentos, manequins e materiais para ensinar essas pessoas a reconhecer a parada cardíaca de forma didática, no linguajar leigo mesmo, para que essas pessoas, ao presenciar uma situação como essa, iniciem prontamente as massagens cardíacas e consiga, de fato, prestar o primeiro socorro, que é tão fundamental para dar tempo às equipes do SAMU e de emergência chegar até o local e remover essa vítima com técnicas mais avançadas. Ô, Jodiran, quanto tempo a gente deve ficar tentando reanimar ali o paciente? Explica, eu sei que a gente está sem um manequim aqui agora, né, para fazer a simulação, mas explica assim, para o pessoal entender em casa, como é que deve ser isso? Por quanto tempo a gente insiste até que a pessoa retorne? Excelente pergunta, Beatriz. Olha, ao se deparar com uma vítima que de forma súbita perdeu a consciência, não responde, e ao mesmo tempo você vê que ela não respira porque a barriga e o tórax não sobe, eu estou ali liberado para iniciar a compressão torácica. Essa compressão deve permanecer até a chegada das equipes, ou se a vítima por algum motivo acordar, ela pode acordar, isso é mais raro, ou principalmente até as equipes do SAMU chegar. Se isso levar 10, 15 minutos, você não deve parar. Por isso que é importante que todos de casa saibam reconhecer a parada cardíaca, porque é um evento que a massagem de maneira geral é cansativa. Ensinar as pessoas a fazerem de forma correta e fazer com que elas possam trocar no momento certo é fundamental para dar tempo do médico, da equipe de enfermagem chegar até esse doente e dar continuidade ao tratamento. Qual é a função dessa massagem? De maneira geral, é restabelecer o que parou. Quando o coração está em parada cardíaca, a circulação não está acontecendo. Nem o coração consegue mandar sangue para o corpo e nem o próprio coração consegue se nutrir. Etapa fundamental para a garantia da manutenção da vida. Por meio de manobra de reanimação cardiopulmonar, a famosa massagem, nós somos capazes de redistribuir a atividade cardíaca, fazendo com que o coração volte a assumir o seu papel e consiga atuar dessa forma, garantindo agora que o indivíduo volte a recobrir a consciência, ter a pressão arterial de volta, enfim, voltar a funcionar normalmente. Ô, Jodiran, e pessoas cada vez mais jovens têm tido esses acontecimentos, né, essas paradas? A gente tem visto pessoas que faleceram durante a prática de atividade física, né, de corrida, de musculação na academia, passam mal e de repente ninguém consegue reanimá-la e a pessoa realmente falece ali, pessoas que na faixa dos 40 anos, muitas vezes, né, tem acontecido isso. O que vocês têm a dizer? Perfeito, Beatriz. Cada vez mais se presencia situações de criticidade com a parada cardíaca em pacientes mais jovens, muitas vezes que têm atividade física, mas de alguma forma alguns podem ter associado a utilização de anabolizantes, algumas substâncias que não são de fato permitidas. Isso aumenta a chance de arritmias, muitas vezes usam energéticos que não têm... Excesso de cafeína. Em grande excesso, tudo em excesso causa um mal. Mas geralmente o paciente já tem algum fator próprio que, associado a esses hábitos inadequados ou que não tem uma prescrição médica, acaba se submetendo a um risco maior, inclusive de parada cardíaca. E é por isso que a gente deve ser uma instituição que ensina as pessoas não só a ter uma prevenção, mas também ensina as pessoas a reconhecer um momento como esse, que pode acontecer na academia com jovens, e muitas vezes a gente percebe que ninguém sabe fazer ali a manobra de reanimação. Procedimento simples, que usa só as mãos, não gasta nada, passivo de ser replicado e aprendido por qualquer um, mas que na hora as pessoas ficam emocionalmente abaladas e incapazes de executar. Procurem o nosso serviço no dia 30, agora, de abril, de 8 às 15, na Rua Fechada. A gente vai ensinar para vocês, passo a passo, de forma gratuita, como reconhecer a parada cardíaca e principalmente como reanimar, porque é um evento que pode acontecer em qualquer local. Tem a coisa de entrelaçar a mão assim, né? Se a pessoa fizer errado também, tem algum risco até de fraturar? Porque assim, tem criança, tem adulto, a gente não sabe, tem medo, né, de machucar a pessoa, de até prejudicar. Tem gente que não faz até com medo, né, de piorar a situação. Como é que é, mais ou menos, para você saber a medida da força? Perfeito, Patrícia. Sua pergunta foi muito interessante. Muitas pessoas não ajudam numa situação de urgência e emergência porque acreditam que pode provocar um risco, provocar um dano à pessoa e acabam não ajudando. Nós estamos aqui justamente para desmistificar essas atitudes. Nós iremos ensinar as pessoas, no próximo dia 30, de forma simples e manual, como se posicionar, reconhecer isso, qual a força que deve aplicar, qual a posição dos braços, porque não basta apenas fazer a massagem cardíaca de fato. Ela tem que ter uma velocidade adequada, uma força adequada, num paciente adequado. Por isso que a gente precisa ter momentos como esse, práticos, para que as pessoas possam colocar a mão na massa em nossos manequins, que são monitorados por computadores, e jogamos esses resultados na tela, onde a pessoa que vai lá estar treinando, ela vai observar seu próprio resultado e vai ter a capacidade de melhorar. O manequim vai dar ela uma autossugestão, aumente a força, diminua a força, para que numa situação real ela saiba o que fazer. E principalmente, eu aqui do telefone como médico regulador, vou dizer para ela, você já fez alguma massagem cardíaca? Ela vai dizer sim, eu fiz isso num evento tal. Fica muito mais fácil ensinar essa pessoa. Excelente. Dessa forma a gente vai dar continuidade, dando tempo de fato de salvar essa vítima. Ô, Jodiran Soares, você está explicado, viu? Porque você é chefe
chefe de treinamento, porque você é professor realmente, viu? Eu Tem que toda a agradeço. vocação para isso, ensina muito bem, né? Ele explicando assim já dá para a gente imaginar. Mas quem tiver curioso, quiser aprender mais na prática, aí vai domingo lá na Orla da Ponta Verde para esse evento que é Conheça o SAMU. Vários profissionais estarão lá, esses profissionais que se empenham para salvar a nossa vida todos os dias, não é, Edson? Com certeza, Bia. É fundamental, né? Essa massagem, esse apoio imediato antes da chegada do atendimento pode fazer a diferença entre uma pessoa conseguir sobreviver após um ataque cardíaco e a pessoa que não consiga sobreviver. Então é importantíssimo aprender sempre, né? Então essa oportunidade no próximo domingo na Rua Fechada, domingo de manhã, né? Procurar lá as tendas do SAMU.